Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, o Bastidores do Fitness. Vamos dar continuidade na segunda parte do episódio Encontro de Gerações. Bora! Bom, galera, vamos para o terceiro tema. Vamos falar sobre informação. A gente já falou sobre o mercado, a gente já falou como é que era a visibilidade na época. Agora vamos falar sobre informação. Não somente para nós, né, para os educadores físicos que estavam estudando, buscando informação, mas para as pessoas comuns, os praticantes, porque hoje em dia o acesso à informação é para todos. Tem muita gente que sabe muitas coisas e nunca nem entrou numa faculdade de educação física. Vou começar pela Débora. Débora, na sua época, quando você ingressou na educação física, como é que era o acesso à informação? Como é que era aí o acesso aos estudos, o acesso não só para vocês que estavam estudando, mas para os praticantes, para as pessoas comuns? Olha, na época, tudo que a gente tinha que buscar de conhecimento que o professor passava para a gente, nós íamos nas bibliotecas. Então, na época, a biblioteca da USP era uma referência para a gente. Eu não fiz USP, né? Eu estudei em outra universidade, na Zona Sul de São Paulo, mas a gente fazia uma boa caminhada até a biblioteca para a gente conseguir buscar informações. Existiam muitos textos que eram trazidos e traduzidos, principalmente da Rússia, dos Estados Unidos, para que a gente, de uma certa forma, ficasse atualizado. Então nós não tínhamos computadores, era uma coisa mais de boca a boca mesmo. Quando existiam eventos internacionais, como campeonatos sul-americanos e campeonatos mundiais, se o Brasil tinha a oportunidade de estar sediando algum desses eventos, no congresso técnico, os técnicos brasileiros trocavam informações com esses outros profissionais. Então mantinha-se contato por telefone. Então assim, a gente buscava da melhor forma possível o conhecimento. Ele nunca chegou pra gente de uma forma muito fácil, né? Então isso não existia. Então era bem mesmo no contato pessoal, né? Nesse boca a boca mesmo. E quantas vezes eu já não fiz alguns cursos também, não porque eu tivesse verba, mas eu me submeti, por exemplo, a trabalhar, a fazer apostilas, a trabalhar na parte de organização para que eu pudesse ter direito a fazer um curso, entendeu? Então era bem mais difícil, mas a gente tinha uma vontade imensa. Ô Débora, e uma curiosidade aqui, quantos livros você carregava para a faculdade todos os dias? Dava uns 3, 4 livros, mas era assim, como os livros eram muito caros, então às vezes você comprava em conjunto, então... Por exemplo, dividia com os amigos. Exatamente. Então a gente fazia uma vaquinha, né? Então, vamos supor, hoje um livro estaria em torno de R$ 1.500. Então eu pago um 500, a minha colega 500, e a gente adquiria esse livro. Então, com certeza absoluta, se tinha um trabalho em grupo, éramos nós 3 que íamos fazer. Dava-se oportunidade para outras pessoas, mas com certeza absoluta nós tínhamos que estar ali. Então era assim, era nessa categoria, entendeu? E você, Lucas, quantos livros você leva dentro do celular hoje para a faculdade? Dentro do celular, né? Como você já bem disse. É até engraçado de escutar, né? De conhecer como era nos tempos atrás, né? Porque hoje em dia a informação realmente está na palma da nossa mão, né? A gente consegue buscar qualquer livro, às vezes online, às vezes sem precisar mesmo pagar, né, pelo livro. A gente consegue simplesmente baixar e ter todo o conteúdo pelo celular. Então é uma infinidade, né, de conteúdo que a gente consegue ter, mas eu penso que ao mesmo tempo que é fácil, é perigoso, né, porque a gente tem muita informação e se a gente não souber como utilizar aquilo, às vezes a gente acaba se perdendo e não usa da maneira certa, né. Na minha época também, eu também quando fui fazer o TCC, eu lembro de ter ido na biblioteca da USP, fiquei uns 2 meses frequentando lá para poder encontrar os livros que eu queria. Fui na FIG, na época a FIG tinha uma faculdade de educação física que era super reconhecida, eu fui lá algumas vezes também pra fazer, não tinha celular naquela época. Mas na época a do Luizinho tinha, né, Luizinho? Como é que era o acesso à informação pra você? O que você acha aí? Bom, André, o acesso à informação era muito fácil, né? No começo da faculdade ali, os professores até, pra você ter uma noção, né, não sei se vocês tiveram essa matéria, não sei se a Débora teve, o Lucas com certeza teve, a gente teve uma matéria de pesquisa científica, onde você aprendia a pesquisar algum conteúdo na internet, né, para você fugir um pouquinho desse Wikipédia ou de qualquer informação de qualquer blog no Google. Outra coisa legal também, o Lucas comentou que muitas vezes a gente consegue fazer sem pagar, né? Alguma busca, algum artigo, alguma coisa. Pra você ter uma noção, o meu TCC eu fiz na base só na internet mesmo, buscando artigo científico. E hoje a gente tem uma facilidade até de um sitezinho russo aí que consegue liberar alguns artigos pagos, né? Mas
Depois a gente divulga esse site aí pra galera, né, Lucas? Luiz, você teve acesso fácil à tradução dos artigos científicos? Bom, essa questão de tradução aí já foi um pouquinho mais particular, né? Eu fiz um curso aí de inglês, então pra mim foi um pouquinho mais fácil. Nada que quem não soubesse o básico do inglês aí conseguisse jogar no Google Tradutor mesmo e fazer toda a tradução do artigo. Teve muita gente que concluiu o TCC dessa forma, ou fez várias pesquisas dessa forma quando eu estava na faculdade. Mas eu perguntei porque os artigos, hoje em dia, eles têm traduções mais fáceis, né? Na época da Débora, eu tenho certeza que não tinha tanta tradução assim dos artigos. Tinha, Débora? Não, de forma alguma. E vocês me fizeram lembrar uma situação muito interessante. Eu fazia estágio na Secretaria Municipal de Esportes e tinha um profissional da área de ginástica artística que foi convidado para ir para a Rússia, antiga União Soviética naquela época, né, para fazer um curso de atualização. E a gente pediu para que ele, por gentileza, se ele trouxesse alguma matéria para a gente na área de educação física. E ele trouxe uma apostila, toda ela em russo. E a gente falou, gente, como é que nós vamos traduzir isso do russo para o português? E aí a gente foi pesquisando e nós descobrimos uma profissional da área de educação da USP, nós descobrimos dentro da biblioteca da USP, que ela estava fazendo um curso de letras e paralelo a isso ela fazia um curso de russo. Então nós demos a apostila para ela e ela conseguiu traduzir para a gente. E foi muito legal porque era voltado para a área de natação, a Rússia estava com um trabalho fantástico, né? E para a gente foi muito legal isso. Então a nossa vivência era essa mesmo. Ô, Ruizinho, e você aí que tá numa geração do meio aí, uma geração mais próxima aí da minha e da Adriana, tenho certeza que foi nossa realidade, mas comenta um pouquinho aí, comprou muita Xerox lá na papelaria da faculdade? Cara, muita Xerox. Tinha muita Xerox, lá na faculdade também já tinha uma biblioteca, né, que você tinha acesso a alguns livros, então era um pouquinho mais fácil. Os professores, Rafa, tem uma curiosidade aí, tinha muitos que pediam em papel ao maço ainda, para que a gente escrevesse e decorasse as coisas, para que aprendesse mesmo, não que só copiasse da internet e colocasse lá, entendeu? Você tira muita Xerox, Lucas, ou hoje é mais PDF mesmo? Foto? É muito mais PDF do que Xerox, mas ainda assim tem as papelarias, né, ao lado da faculdade, mas a facilidade de acesso ali faz com que a gente opte pelo PDF, né? Mais fácil, né? Bom, mas muito legal saber a diferença das gerações, né, gente? A gente convive diariamente com pessoas aqui na academia, em vários lugares de diferentes gerações, mas quando a gente bate um papo e vê a realidade é incrível, né? Bom, já que a gente tá falando sobre esse equilíbrio de gerações, eu vou fazer uma pergunta pro Rafa. Eu queria que ele falasse pra gente, mais com uma visão de gestão mesmo, uma visão do gestor de uma academia, de um clube, a importância de ter esse equilíbrio da força da juventude, o pessoal que está iniciando, ingressando, e da experiência, do comprometimento, daquela questão comportamental que todos vocês estão vendo a gente conversar, do pessoal mais antigo. O que você acha, Rafa? O que você tem a dizer pra gente? Não só na educação física, né, mas uma equipe ali considerada ideal, ela é uma equipe que tem pessoas, né, os integrantes da equipe têm conhecimentos diferentes, né, ela se completa dessa forma, né? O importante é que eles tenham ali o mesmo objetivo e que eles consigam ali dialogar, né, para entrar num consenso de escolher ali quais os caminhos, né, quais ferramentas que eles vão escolher para chegar lá. Falando especificamente ali da educação física, é muito, muito interessante quando a gente vê ali a mistura ali do pessoal ali da geração da Débora, né, que ele mistura ali a experiência, uma pedagogia já, né, mais desenvolvida, né, já passou por muitas coisas, né, como a juventude ali do Lucas, do Luiz, né, que eles estão ali cheio de novas informações, todo dia atualizando, né, eles com uma facilidade ali de acessar tecnologias novas ferramentas, facilitar o serviço ali do dia a dia, né, então é muito interessante quando eles conseguem ali, né, um ali absorver do outro o que tem de melhor ali das gerações. Mas você falou as coisas boas, né, você falou como se todos os professores mais experientes fossem, voando e tivessem, aquela vontade, todos os jovens fossem estudiosos, os caras, viessem aquela vontade que você tá falando. Aí sim, mas bom, vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta pra Débora e pro Lucas, até mesmo que a gente escuta bastante mesmo, essa colocação que eu vou fazer, e a gente gostaria muito de desconstruir isso e formar uma área super interessante. Vamos começar pela Débora. Débora, vou fazer uma pergunta difícil aqui, hein? Não é pra você brigar comigo, tá? Mas vamos lá. É verdade que os mais jovens não querem saber de nada
não estuda ou não busca conhecimento, já era, o cara não quer saber de nada, nada com nada. E que os mais antigos já são ultrapassados, não são flexíveis, têm dificuldade com a modernidade do que os atuais, também já estão super cansados. É verdade isso que o pessoal fala? Não, é óbvio que tem grandes exceções nessa história toda, né? E eu tenho uma outra visão, que eu acredito o seguinte: hoje em dia você tem muitas opções para oferecer para um jovem que está numa faculdade de educação física. E eu acredito que o que ele precisa fazer é pegar todo esse conhecimento que ele tem e colocar em prática, determinando aquilo que ele quer. Então ele precisa ter um foco na vida, a verdade é essa. Tudo que ele venha fazer, ele precisa ter um foco. Então o que a gente percebe é que às vezes os jovens, ele não tem esse foco. Então, seja qual for a área que você for atuar, seja no futebol, no vôlei, no basquete, que você tem que ter em mente que você tem que ser o melhor que você se propõe a fazer. Isso não quer dizer que você tendo como objetivo um técnico de vôlei, por exemplo, você não tenha que saber da musculação, do conhecimento de percepção corporal, de psicomotricidade, de ritmo, entendeu? Então tudo isso hoje vai completar você precisa entender isso. E outra coisa que eu acho fundamental é que assim, hoje o que eu vejo no jovem, que falta na verdade, né, são 4 coisas. Uma postura profissional, ele precisa ter o tesão, que é aquela vontade imensa de fazer da melhor forma possível, porque aquilo é o que ele se identificou, ele precisa se identificar com aquilo. Entendeu? Ele precisa ter a realidade, ele precisa tirar da teoria e colocar na prática aquilo que ele optou em fazer na vida e fazer da melhor forma possível, entendeu? E ter muita coragem e iniciativa, entendeu? Para fazer e seguir em frente naquilo que ele se determinou a fazer, porque os obstáculos vão existir, nada é fácil, e você entender que você não pode sair de uma faculdade querendo ser um técnico e um personal. Você tem que ser, antes de mais nada, um educador. Então tudo começa no trabalho de base, seja ele qual for. Até no teu trabalho de base, de entender, de fato, para que é que você veio, quais são as escolhas que você fez na tua vida, que caminho você quer seguir. Então assim, não se perder nas informações, mas focar nos seus objetivos. Bom, calma aí, Débora. Você falou do jovem, você falou pro Lucas, deu uma bela de uma dica para ele, mas e dos antigos? É verdade isso mesmo? O antigo, o que acontece é o seguinte, é aquela situação em que por falta de conhecimento, eu sempre trouxe tudo na prática, né? Então, as pessoas da minha idade, eu me incluo, óbvio, né, nesse trabalho, tudo que eu consegui hoje foi dentro da prática e dentro de um empirismo, na verdade, né? E o que acontece? Quando você vem com conhecimentos novos, eu me dou ao luxo de questionar. Por que eu questiono? Porque se for legal, eu aprendi. Se não for, não vai me acrescentar em mais nada. Nesse sentido. Não que eu não esteja aberta, mas eu acho que todo debate, todo diálogo, ele tem que finalizar na prática. Então, a teoria pode ser maravilhosa, mas se na prática eu não obtive resultado com aquele aluno, no olho, aquilo não foi benéfico para ele, eu não obtive resultado nenhum, aquilo não me interessa, não me trará bons resultados. E por outro lado, essa parte toda de tecnologia, ela é fundamental quando hoje você busca esse conhecimento até para confrontar com aquilo que você acha que você sabe. Então assim, eu me considero uma pessoa bastante aberta para esse tipo de coisa, mas eu também me dou o direito de não me conectar a algumas redes sociais porque não me traz benefício. Então tudo hoje, na idade que eu tenho, eu acho que é uma questão de o que é que isso me traz de benefício? Entendeu? Isso é satisfatório para mim? Isso vai me acrescentar pessoalmente e profissionalmente? Se não for, eu não me vejo no direito na vontade de fazer, entendeu? Porque não acrescentaria nada para mim. Então eu acho assim, muitas pessoas que têm a minha idade, eu observo que elas buscam sim o conhecimento, e eu acho fantástico, porque parecem crianças, adolescentes, vibrando com muitas informações que nós não tínhamos antes, mas você pode ter certeza que são todas seletivas. Então aquilo que de fato vai servir para elas estão abraçando com certeza, mas o que não servir, não tem o que adquirir, não tem o porquê ficar com aquilo, né? Então eu vejo dessa forma. E você, Lucas, fala um pouquinho pra gente aí, os seus colegas da juventude, não querem saber de nada, os caras são comparados esses dinossauros, igual a Débora, esses professores são referência pra gente. Jurássico. O que você tem a dizer? Respondendo de forma direta essa pergunta, é mentira, né? A gente não pode generalizar que todos os jovens não estão nem aí pra nada, né? Os mais antigos já foram ultrapassados. Isso é uma mentira. A gente sempre tem que, eu acredito que a gente tem que observar em
todos os tipos de cenários, né? Claro que isso pode acontecer, né? Igual a Débora falou, por mim ela falou tudo, né? Você não pode deixar de querer fazer, querer pôr em prática, né? Porque senão, com certeza, tanto o mais antigo quanto o jovem, ele vai ficar para trás. Se ele não acompanhar a evolução, tudo aquilo que ele está aprendendo e colocar na prática, ele vai ficar para trás, ele não vai ter o conhecimento necessário para pôr em prática, para fazer com que aquele aluno dele consiga alcançar tal resultado, né? Consiga ter um benefício ali fazendo a prática de atividade física. Então eu acredito que os jovens hoje em dia eles têm um grande leque aí para optar por prazeres momentâneos, né? Qualquer lugar que a gente sai, às vezes na rede social, se a gente se deixar levar, a gente vai querer ter um prazer momentâneo, às vezes não estudar num certo dia para poder ir curtir, poder sair com os amigos, mas a gente tem que realmente entender aquilo que a gente quer. Se é aquilo, se eu me identifiquei, assim como a Débora falou, eu tenho que ir para aula, eu tenho que estudar, tenho que saber que ali na faculdade é uma grande base que eu estou tendo, mas não é o único conhecimento que eu tenho que ter. Eu tenho que pegar toda aquela matéria que eu estou tendo na faculdade, eu tenho que pesquisar em casa, porque eu acredito que o estudo ele vai muito além da faculdade, né? Não é simplesmente também acabou a faculdade, não preciso mais estudar. Eu tenho que continuar acompanhando, tenho que continuar buscando conhecimento, vendo as coisas que estão mudando, né, dentro da área, para conseguir acompanhar realmente a evolução da área, né? E não chegar num momento também em que eu tiver um bom tempo na área e ficar para trás, né? Igual a Débora falou, ter esse filtro de saber o que é importante, o que vai favorecer dentro da área, o que vai fazer com que fique mais fácil, com que eu ganhe mais conhecimento e dessa forma consiga um resultado melhor para o meu aluno, para os meus alunos, né? E colocar aquilo realmente em prática. Então eu acredito que essa pergunta a gente não pode generalizar. É claro que isso pode acontecer, né? Ainda mais hoje em dia, com o avanço da tecnologia. A Débora mesmo falou que às vezes tem determinadas redes sociais que, se a gente se deixar levar, a gente realmente se perde, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, com a informação de que a gente está tendo, de onde a gente está pegando, quem é que está passando, se a pessoa realmente estudou para aquilo ou ela pegou de um site, de um blog e só jogou nas redes sociais. A gente tem que buscar mais a fundo o porquê que a gente está vendo aquilo, né? Porque que a gente está falando aquilo para os nossos alunos e ter cada vez mais credibilidade, né? Igual a Débora falou, e eu penso muito nisso, acredito que a todo momento a gente tem que querer ser o nosso melhor, tem que dar o nosso melhor para de alguma forma conseguir um resultado positivo. Muito bom, muito bom. Eu também concordo com vocês. A gente, lógico, né, colocou essa pergunta porque a gente escuta bastante, né, e a gente vê, né, na prática bastante jovens mesmo que acabam entrando, caindo de paraquedas na faculdade, e a gente vê bastante pessoas antigas também que acabam sendo inflexíveis, que não é a grande verdade de todos, não é a grande maioria, e principalmente de vocês. Eu queria aqui ir para o encerramento aqui dessa nossa conversa, que eu adorei, tenho certeza que todos vocês gostaram também, e agradecer muito, muito a vocês dois. Queria dizer primeiro para você, Débora, que a gente tem o prazer imenso de ter você aqui com a gente, trabalhando no dia a dia com a academia. Você é uma referência para todos nós, tá? Queria dizer para você que a gente acha você incrível. Muito obrigado de verdade por ter aceitado vir aqui conversar com a gente. A Débora, para quem não sabe, esse ano ela está se aposentando, já é a terceira, né, dessa leva aqui de professores da academia, né? No final do ano a gente teve uma professora que tinha quase 30 anos de academia. Esse ano, no primeiro semestre, tem um professor também que tinha quase 30 anos de academia, e agora a Débora. A gente tá acostumado com esses dinossauros, né, Débora? Fica bravo, hein, caramba? Perfeito. A gente tá acostumado com essa troca de experiência e esse equilíbrio aqui na nossa academia, e realmente, Débora, você é referência para todos nós. Queria começar com você e agradecer de verdade você ter aceito o convite para estar aqui pra gente, agregou demais pra gente. Débora, muito obrigado. Eu aqui agradeço de permanecer aqui, vocês estarem abrindo essas portas para mim, né, com a idade que eu tenho e tudo, porque não é fácil. Eu que tenho que agradecer de todo o coração e me sinto lisonjeada e privilegiada de estar aqui. Muito obrigada. Obrigado a gente, de verdade, Débora. Você é um monstro. A gente gosta muito de você, os nossos alunos gostam demais de você. Lucas, você também, obrigado por ter aceito o convite, muito obrigado por ter vindo aqui para debater com a gente, para conversar um pouquinho. Você também tem um futuro brilhante, a gente vê uma base em você muito forte, uma vontade, uma gana de crescer, que é invejável aí, que sirva de referência para todos os outros estagiários, nosso grupo que a gente tem, que é um grupo tão bom de jovens que estão iniciando. Obrigado por ter aceito o convite, tá, Lucas? Eu é que agradeço, Adriano.
pessoal aqui, os coordenadores, professores, um abraço aos estagiários também. Agradeço por essa oportunidade que vocês sempre dão. Com certeza eu estou começando minha carreira aí com o pé direito, né? Com muita sorte de estar nesse meio aqui com todos vocês. E eu sei que isso daqui para frente vai ficar cada vez melhor. Então eu espero que todo mundo que escutou também possa ter obtido um bom conhecimento, tanto quanto eu. Muito obrigado. Valeu, Lucas. Agradecemos os parceiros de bancada. Rafael, obrigado, parceiro. Valeu, Dri. Obrigado, Débora, pela aula. Tá? E parabéns, Lucas, e a todos os estagiários aí pelo empenho, pela energia que vocês têm chegado aí, têm trazido pra gente. Luizinho, meu parceiro, obrigado. Valeu. Valeu, Dri. Queria agradecer a Débora, que é um grande exemplo de profissional, não só para os estagiários da academia, mas também para todos os formados da academia, né? Essa geração mais nova, como eu, por exemplo. E para o Lucas, que continue assim, seguindo grandes passos, que a gente observa que vai ser um baita de um profissional, tanto quanto a Débora. Ruizinho, obrigado, meu parceiro. Obrigado, Adriano. Obrigado, amigos. Em especial, agradecimento aí aos dois, que são sensacionais, feras demais. Foi muito gostoso conversar com vocês, ouvir as experiências de cada um aí, e tamo junto. Pessoal, é isso aí. Obrigado por vocês estarem ouvindo a gente. Não esqueça de seguir a gente no Instagram, @Bastidores do Fitness. Um abraço a todos vocês e nos acompanhem, hein? Tem mais episódio vindo por aí. Grande abraço, pessoal. Valeu!